Beleza. Boa noite, irmãos, graça e paz. Graças a Deus que nos dá a vitória para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma oportunidade, que o Senhor nos dá de estarmos reunidos para estudar a palavra do Senhor, para cultuar ao nosso Deus, que é digno e merecedor de toda a honra, glória, louvor e adoração. Hoje nós estamos fazendo a live daqui de casa porque eu fui acometido aí com um pequeno vírus da gripe, e a garganta está muito infeccionada e um pouco de coriza, então a gente não quis correr o risco de fazer presencial com os nossos irmãos, as nossas irmãs da congregação de Tibiriçá. Então nós achamos por bem, melhor a gente prevenir, não é isso? Então a gente vai fazer daqui de casa mesmo, e creio que todos estão nos acompanhando para darmos prosseguimento no estudo ainda falando de fé e graça, mas agora no assunto da regeneração, qual nós começamos aí há 2 semanas atrás, no dia 15, e no dia 22, da semana passada, a gente não teve a continuidade do estudo em virtude de mudarmos para o culto de ação de graça, e despedida aí do pastorado do pastor Samir, onde ele é responsável também pela congregação de Tibiriçá. Então a igreja prestou aí a sua homenagem ao pastor e fizemos aí um culto de ação de graça a eles. E quero também pedir oração em favor da família do pastor Samir. A mãe dele não está bem, não está boa, está internada. O quadro dela agora é estável, mas a gente sabe que não está bem. Ela já é bem de idade, quase 95 anos. E pedimos a Deus, que na sua infinita graça e misericórdia, no seu grande amor, não deixe que ela sofra, Nós sabemos que a vontade de Deus, ela prevalece, mas a palavra do Senhor sempre diz para que nós venhamos pedir, interceder, clamar uns pelos outros. Então eu peço aos irmãos já que estejam orando em favor da vida do pastor Samir, a sua família e da mamãe dele, tá certo? Também continuaremos orando em favor da vida do irmão Benê, do irmão Elias, da minha sobrinha, a irmã Maria, que passou aí por uma cirurgia, e está em recuperação. Nós louvamos a Deus que está sempre conosco, sempre nos ajudando nessa intercessão. Também continuamos orando em favor da vida do Eduardo, o neto da irmã Cleusa, da irmã Maria Jorge, da irmã Margarida, da irmã Valdineide, que está com dorzinha no joelho, e por todos esses irmãos, a irmã Joana, que continuamos em oração pela vida dela, para que o Senhor traga alento, traga conforto, traga cura, traga libertação. E tem mais nomes, irmã Maria? Acho que é esses aí, que nós estamos intercedendo. E então eu peço aos irmãos que me ajudem também em oração, para que o Senhor repreenda este mal. Eu acabei um pouco desatento com a minha garganta, que eu já tenho ela meio no controle, mas desatentei esse final de semana, e essas mudanças de tempo tão radicais que estão acontecendo nos últimos dias acabam afetando muito a nossa garganta, e a gente já fala demais, então isso complica um pouco. Mas cremos que Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Também peço aos irmãos que orem em favor dos nossos governos, principalmente dos que estão aí na prefeitura de Bauru, que tem encontrado muita dificuldade para trabalhar. Hoje, para ser atendido no UPA e pegar o medicamento, eu fiquei quase 6 horas lá. Tudo bem, a gente está mais tranquilo, a gente tem uma idade que é tranquilo, mas tantas pessoas de idade lá, mães com as crianças no colo, é um total descaso com a população. E nós sabemos que Deus é o único que pode mudar o coração desse povo
que está no governo, que se preocupe um pouco mais com a sociedade, com a população, com os munícipes. Então nós clamamos a Deus e peço aos irmãos que orem nesse sentido, né? Nenhuma autoridade é constituída se não for pela ordem de Deus ou pela preeminência de Deus, né? Então nós clamamos a Deus para que Ele entre em nosso socorro na vida desses políticos aí, para que as coisas melhorem um pouco para a população, tá certo? Vamos orar então e agradecer ao Senhor. Pai querido e amado, nós te rendemos graça, te louvamos porque o Senhor é bom. Até aqui o Senhor nos tem ajudado. E somos gratos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui falando com os teus filhos. Vamos estudar a tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude, que nos oriente, que nos interprete a tua palavra, para que nós venhamos entendê-la e compreendê-la, para vivermos, Senhor, da melhor maneira possível para não pecar contra ti. Nos ajuda na nossa simplicidade, Senhor, a ter o conhecimento da tua palavra através do teu Espírito Santo e entender quem é Jesus na nossa vida. Pai, nos ajuda. Nós te pedimos em favor da vida desses irmãos que estão enfermos, esses que estão, Senhor, necessitados de uma ação do Senhor, e sabemos que o Senhor é poderoso para fazer acontecer milagres, prodígios, cura, libertação, transformação, salvação de almas, e nós clamamos a Deus pela vida dessas pessoas. Pedimos ao Senhor, na tua infinita misericórdia, que estenda as suas mãos, e através do poder que há no nome de Jesus Cristo, venha acontecer milagres no meio do teu povo. Nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui para falar do teu amor, da tua palavra. E por isso te pedimos, papai, a orientação do teu Espírito Santo. Trabalha, Senhor, tanto na ministração quanto na audição da tua palavra, que venhamos compreender e entender tudo aquilo que o Senhor tem para conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, se você puder abrir a sua Bíblia aí, abre lá no livro de João, né, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, logo depois de Lucas. Capítulo 3, nós, na semana retrasada, começamos a falar a respeito, né, deste texto, João 3, de 3 a 5, quando Jesus fala sobre esse novo nascimento, ou a doutrina da regeneração, a doutrina do novo nascimento. Deixa eu só abrir aqui para a gente poder também acompanhar. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, a gente acompanha por aqui, certo? Então, vamos trabalhar um pouco nesse texto. Nós estávamos falando a respeito da regeneração, o que é, né? O que significa revivificação, reforma, recuperação moral, espiritual, regresso da vida após a morte. Deixa eu só explicar uma coisa que me perguntaram: pastor, então o senhor é a favor da reencarnação? Não, gente, não é isso. Reencarnação é você crer que o homem, ele morre e ele não tem um destino final sem antes passar pelo processo de reencarnação. Ou seja, né, os espíritas, né, que tratam mais esse fato, eles vão dizer que a pessoa ela tem que alcançar uma perfeição espiritual, e para isso ela vai vivendo, né, etapas. Então, quando ela finda uma etapa, ela não está ainda no ponto certo de purificação, então o seu espírito retorna, nasce novamente em outro corpo, e aí ele vai viver uma outra fase para corrigir as coisas que ele fez na fase anterior, e assim sucessivamente, até que ele alcance a purificação do espírito, né? Até que o espírito se torne luz 100%, e aí sim ele vai ter o destino, né, de descanso e tal. Não é isso que nós estamos falando. Aqui, o processo de regeneração significa novo nascimento,
é o que Jesus vai explicar para Nicodemos. Porque nós temos a dificuldade, eu até falei isso na semana retrasada, que tudo que Cristo fala, a gente tem de praxe trazer para a matéria, para o homem natural, enquanto Jesus está falando no espiritual. E aí entra a divergência, entra a dificuldade, entra a falta de entendimento. E nós não conseguimos compreender e achamos que estamos vivendo uma loucura. Tá? Então, não, eu não sou a favor de reencarnação. A Bíblia nos trata totalmente diferente isso. Né? Ela vai dizer que ao homem é designado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então o homem ele morre uma vez só. Agora Jesus foi diferente. Jesus não reencarnou em outro corpo, como alguns teimam em dizer. Jesus, ele ressuscitou no seu mesmo corpo, no seu próprio corpo. Ele morre, o corpo dele é levado à sepultura, e aí o espírito dele volta novamente nesse corpo, e ele ressuscita, sai dessa sepultura. Por isso que o túmulo de Jesus sempre foi vazio, porque ele ressuscitou. Então, a partir do momento que Jesus ascende aos céus, ou sobe aos céus, logo depois de ter ficado um tempo com os discípulos, então Jesus ele tem o corpo transformado, o corpo glorificado, um corpo que já não é mais essa matéria humana, não é mais essa carne, até porque essa carne nossa aqui ela é pecaminosa, ela é corrupta, e tem que haver um processo de transformação. Tá? Então isso é você ter o corpo transformado, que é o que a Bíblia nos mostra na questão do arrebatamento. No arrebatamento da igreja, os que estiverem vivos neste corpo, nessa matéria, serão transformados e será um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus Cristo. Isso não nos faz ser igual a Cristo, não faz que nós venhamos ser um Cristo, tá? Que é outra coisa que tem mudado por aí o conceito. Não, nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo, um corpo incorruptível, um corpo que não vai conhecer pecado, um corpo que não participou de pecado, porque o que era pecado ficou aqui, foi transformado, foi modificado, foi glorificado, tá certo? Então dessa forma aí. Eu não consegui abrir aqui ainda. Tem alguma coisa aí, irmã Maria? Aqui, muito bem. Não, esse é do dia 15. Ok. Vamos deixar aberto aqui o bate-papo ao vivo, que se alguém colocar alguma coisa a gente verá. É isso? Não teve nenhum comentário, né? Muito bem. Então, dessa forma, o que acontece? Nós, quando falamos de novo nascimento, nós vamos falar de uma pessoa que morre e nasce novamente. Na questão material, é algo impossível de acontecer. Então lembra, vamos lá, versículo 3. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando Jesus diz isso para Nicodemos, ele toma um choque. Por quê? Ele está com um pensamento total na matéria, na humana, no pensamento humano. De repente Jesus pega e fala para ele: é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Então nós até falamos na semana retrasada que talvez ele pudesse pensar sobre batismo, uma outra situação, mas não foi o caso, porque o que ele responde para Jesus, ele mostra uma perplexidade muito grande,
em questão de não entender o que Jesus falou no setor espiritual, mas totalmente no material, porque ele vai dizer assim: como pode um homem, sendo velho, voltar ao ventre materno? Isso não teria lógica. Não tem como você pensar, raciocinar, como você imaginar isso. Então, ele não questiona, mas seria isso que o senhor está falando, é o batismo, né? O batismo que João falou, o batismo que o senhor participou. Não, ele não fala nada disso. Ele só mostra estar perplexo pelo fato dele não entender que ele, sendo velho, né, disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E aí Jesus vai começar a explicar para ele qual é o sentido que Jesus está falando. Qual é o sentido? Olha, eu estou falando, não é na questão da carne, porque Jesus vai dizer: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então é necessário que você venha, primeira coisa, nós vamos ter, para entendermos a doutrina do novo nascimento, nós precisamos dispensar um pensamento conjunto entre carne e espírito. Tem muita gente na igreja hoje que já está há um bom tempo sendo cristão e ele não conseguiu entender a doutrina da regeneração. E muitas vezes ele quer tratar as coisas de Deus no sentido material. E aí ele não consegue chegar a uma compreensão, porque são duas coisas distintas. Nós não podemos deslocar da carne. Jesus falou assim: Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas livre do mal. Então há sim a ideia que nós estamos aqui na carne e precisamos viver no reino de Deus, e a carne vai fazer parte. Porém, o ensinamento que Jesus dá é a respeito do Espírito, é a alimentação para a alma, e é o Espírito que tem que ditar a regra para o corpo. Se o corpo ditar a regra para o Espírito, então nós não passamos pelo processo da regeneração, nós não passamos pelo processo do novo nascimento. E se você não passa pelo processo do novo nascimento, é impossível você entender as coisas de Deus, porque tudo que é de Deus vem pelo Espírito. Então Tito, lá no capítulo 3:5, ele falou: ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós. Não é carne que faz alguma prática, alguma obra, alguma ação que justifica o Espírito. Mas, segundo a misericórdia de Deus, ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Então, a primeira coisa que nós temos que entender: a regeneração ou o novo nascimento não é um processo que o homem faz, mas é um processo que o Espírito faz no homem. O Espírito de Deus, ele vai regenerar o homem. O Espírito de Deus vai aplicar o novo nascimento no homem. E é isso que é difícil. Por isso que Nicodemos tinha a dificuldade. Ele era um doutor da lei. Ele era um dos principais do Sinédrio. Ele era um dos principais fariseus, um camarada notório. Diga-se de passagem, era um dos melhores fariseus que tinha. Totalmente abdicado ao Torá, às leis, né? Sempre se preocupou em ter uma vida de piedade, uma vida diante de Deus. Tanto que ele procura Jesus. Por N circunstâncias, ele vai procurar Jesus à noite, que o texto diz isso, né? A Bíblia não descreve o porquê, mas talvez ele não queria ser visto, porque os fariseus estavam ali não aceitando o que Jesus estava ensinando, esse novo ensinamento, essa nova doutrina de Jesus, esse evangelho que Jesus traz. Eles não estavam aceitando, até porque vinha contrário à vida que eles estavam levando. Mas,
tratando de Nicodemos, as passagens que ele é citado na palavra de Deus, nenhuma é pejorativa. Todas eles mostram um camarada de íntegro, um camarada que buscava fazer o melhor. Tanto que ele, né, aqui pelo menos nesse contexto da história, ele é o único que vai procurar Jesus. E quando ele fala com Jesus, ele fala assim, olha, sabemos que é mestre em Israel e que é vindo de Deus. Porque, desculpa, versículo 2, foi ter de noite com Jesus e lhe disse, Rabi, mestre, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que você faz, se Deus não for com ele. Então ele era ciente disso, né? Talvez os outros também, que ele diz, sabemos, ele coloca no plural, mas ele foi procurar Jesus. E ele quis saber de Jesus um pouco mais, né, do que Jesus ensinava, porém, Jesus já sabendo das suas intenções, Jesus já vai logo e toca na raiz, né, toca na ferida e começa por um assunto que ele já não entende. Sendo um homem muito bem estudado, um camarada que tinha entendimento, tinha conhecimento, né, mas ele não compreendeu. Por quê? Porque ele ouviu o que Jesus falou e assimilou no material, na humanidade. E Jesus estava falando na espiritualidade. Então Jesus falou, olha, é necessário para que você venha ver o reino de Deus. Depois lá embaixo, no versículo 5, ele vai dizer, entrar no reino de Deus. Então, é necessário que tenha que nascer de novo. Tem que haver um novo nascimento. Por que que Jesus fala isso? Não é na questão de reencarnação, de forma nenhuma, porque senão ele ia falar assim, ó, só depois de morrer, aí você vai nascer de novo, e aí você vai entrar no reino de Deus, você vai entender ou ver o reino de Deus. Não é isso. Jesus é simples e prático em dizer, é necessário nascer de novo para que você veja o reino de Deus. É necessário nascer de novo. Só que esse nascimento é diferente do primeiro nascimento. Primeiro nascimento é por parte da carne. O segundo nascimento que Jesus está falando é por parte do Espírito. E ele vai dizer, aquele que não nascer da água e do Espírito. Água significa lavagem, significa limpeza. E a limpeza quem faz é a palavra de Cristo através da atuação do Espírito Santo. Então, quando Jesus ele diz as palavras, essa palavra ela está fazendo uma limpeza na vida do cristão. Toda a palavra de Cristo que é proveniente de Deus, ela faz uma limpeza em nossa vida. Por isso que o Espírito Santo aplica dessa forma, para que a gente venha entender que nós somos limpos pela palavra. E Jesus falou isso. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, quando Jesus está dizendo isso, ele já está falando, olha, é a palavra que limpa vocês, que lava. Então, esse novo nascimento, ele está falando, vem pela água, pela lavagem, pela limpeza e pelo Espírito, porque agora ele vai dizer que não é da vontade, olha lá. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 7, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Percebe que o que Jesus mostra para Nicodemos é tudo aquilo que ele não tem compreensão ou não tem vivência em sua vida. Porque até então os fariseus entendem, eu vou aonde eu quero, eu sei de onde vim e sei para onde vou. Eu sei o que vou fazer, eu sei que vou atuar. Por quê? Porque eles viviam baseados na lei. Então, qual é o entendimento de quem é baseado na lei? A lei me salva, desde que eu cumpra essa lei. Então é pelos meus méritos. Se eu cumpro a lei, se eu faço da lei o meu modo de vida, logo eu alcanço salvação. Mas nós e eles também sabiam que não é
possível ao ser humano ele viver de acordo com a lei. Ele viver a lei de um modo 100% correto. Logo, nenhum homem consegue ser salvo pela lei, porque a lei ela mostra a força do pecado que está em nós. Porque quando entendemos a lei, vimos que pecamos. A lei condena o pecado, mas ela não me livra do pecado. Mas a lei aponta para um que pode nos livrar, porque ela diz que se você cumprir todas as palavras ou as leis, todos os ritos, todas as ordenanças, então aí você alcança a salvação. E quem é que faz isso? Jesus Cristo. Jesus Cristo vem, cumpre a lei, torna-se maldito por nós, pelos nossos pecados, leva sobre ele o castigo que nos traz a paz. É em Jesus que fica esse castigo. Por quê? O castigo do pecado. Aí agora, olhando para Jesus, vivendo a vida que Jesus nos propõe, é que nós agora temos salvação. Então, para que nós venhamos a ter salvação, é necessário passar pela doutrina, pelo processo da regeneração. Porque se eu sou comprado, adquirido por Cristo, se eu sou comprado pelo sangue dele, se eu sou adquirido pelo sangue dele, é necessário que eu cumpra esses requisitos. Só que, da mesma forma que eu não cumpro as leis, eu também não consigo cumprir nada disso. É necessário que venha, então, a graça sobre a minha vida. O que é a graça? Um dom gratuito e perfeito de Deus. Um dom que vem sobre a minha vida trazendo fé para eu crer em Cristo Jesus, que é o que me salva, meu Redentor, meu Salvador, e crendo nesse Jesus, eu alcanço a salvação. Só que para acontecer isso, eu passar pelo processo da regeneração, é necessário que o Espírito Santo faça essa obra em mim, porque eu não consigo fazer, eu não consigo me lavar. É diferente do nosso momento diário que nós temos, pelo menos é a lógica, né? É diário, nós chegamos em casa do nosso trabalho ou da onde viermos, a gente vai, toma um banho, né? Coloca uma roupa limpa. Então, sim, isso é um processo de regeneração. Estamos limpando, estamos recuperando, né, a nossa forma de limpeza. E aí mas aí eu consigo fazer isso porque é na minha carne. Agora, na questão da minha alma, na questão do meu espírito, na minha moralidade espiritual, que é uma recuperação, um processo de regeneração, então não é possível que eu faça isso. Nenhum ato que eu consiga fazer me leva a isso. Por quê? Porque eu continuo morto. Eu continuo morto. Lembra lá de Romanos 5,17? Se a morte reinou pela ofensa de um e pelo meio de um, muito mais os que receberam a abundante graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então a gente está no processo de morte no pecado, a gente não consegue fazer nada, porque morto não faz nada. Morto não decide, morto não muda de opinião, morto não resolve as coisas, morto não tem atitude. É necessário que alguém tome a atitude pelo morto. E aí entra o processo de Jesus Cristo, da graça, que vem superabundar sobre o pecado. Então, pela graça que há em Cristo Jesus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus que ressuscitou a Jesus Cristo, é o mesmo que vem sobre a nossa vida para nos ressuscitar, tirar da fase de morto no pecado, delitos e ofensas, e nos trazer com vida para Cristo, e assim vivermos uma vida plena em Deus. Então, isso é o processo da regeneração, do novo nascimento. Então o Espírito vem sobre alguém que está morto e começa a limpeza. Talvez esse seja um dos pontos mais principais na vida do ser humano em questão de salvação, é o novo nascimento. Se não tem novo nascimento, não houve regeneração. Se não houve regeneração, não houve mudança. E se não houve mudança, você continua sendo o velho homem. E se você continua sendo o velho homem, você continua morto no pecado. Ah, mas eu vou na igreja. Mas isso não é ir na igreja, cantar, orar, fazer bondade, fazer caridade. Isso não é processo de novo nascimento. Isso não é processo de novo nascimento.
Isso pode estar muito bem imbuído em posições do nosso caráter, em tradições que nós temos. Tem muitas pessoas que estão numa igreja, seja ela católica ou evangélica, e ele está lá há 40, 50 anos, mas na verdade ele não sabe o que é novo nascimento, ele não sabe o que é que Jesus veio fazer. Ele não sabe qual é o processo do Espírito Santo. Ele ouviu falar de Jesus, ele conhece a história de Jesus, mas ele não tem experiência com Jesus, porque ele não tem o Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus não fez o processo de regeneração, impossível ele conhecer o novo nascimento. E se você não conhece o novo nascimento, é impossível você viver no reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É viver a glória de Deus aqui na terra. É viver o processo de regeneração, santificação, purificação que o Espírito Santo faz na nossa vida. Isso é o novo nascimento. Então, o primeiro passo, né? O Espírito Santo começa a santificar nossa vida, mas antes ele faz o processo da regeneração, através do ato do novo nascimento. Então, nós percebemos pela palavra de Deus que é necessário que aconteça o novo nascimento, porque você não... A mãe carrega uma criança, pelo menos o normal é com que ele comece a tomar um leitinho, tal, mas depois que nasce. O normal de uma fase de gestação são 9 meses. Uns um pouquinho menos, algumas até 30 dias, 40 dias. Né? Às vezes acontece alguma complicação, nasce criança até de 7 meses. Mas a lógica, a normalidade é 9 meses. Nesse processo, ainda que a mãe possa sonhar como é essa criança e como vai ser, o que ela quer fazer. Obrigado, irmão. Mas é necessário que primeiro a criança venha nascer. Depois que a criança nascer, aí você vai amamentar, você vai beijar, você vai dar carinho, você vai dar abraço. Enquanto está lá no útero, não tem o que fazer. Você pode planejar, pensar, analisar, sonhar, porém as coisas só irão acontecer depois do nascimento. Tudo que a Bíblia nos proporciona em questão de viver o reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Isso é viver o reino de Deus aqui, entre os irmãos, entre a comunidade cristã, só é possível depois do novo nascimento. Ah, mas fulano está na igreja, mas não passou pelo novo nascimento. Então, nós precisamos compreender isso. E é um texto que pouco se é falado, porque tudo que dá trabalho para você entender, compreender e explicar, então, pela lógica, se deixa de lado, né? Mas não, nós precisamos entender qual é o início, qual é o princípio nosso em questão de Cristo. Nós temos um princípio bíblico desde Adão, temos o princípio baseado na fé desde Abraão, nós temos o princípio de igreja, tabernáculo, né, desde Moisés para cá. Ok, são princípios. Agora, o princípio do cristianismo, o princípio da fase cristã, nós precisamos compreender e compreender bem, para não sermos enganados, para não darmos ouvidos a vãs doutrinas. Então, quando alguém nos pergunta sobre reencarnação, sobre avaliação de espírito, a gente fica perdido, não sabe o que responder, porque nós não temos convicção naquilo que cremos, ou que falamos que cremos, pelo menos. Então, é necessário que nós precisamos entender o processo principal ou inicial na vida cristã, na vida de um seguidor de Cristo, de um discípulo de Cristo, é o processo do novo nascimento. Por isso que Jesus não quis conversar outra coisa com Nicodemos, a não ser explicar para ele como que funciona. Olha, Nicodemos, comigo eu sou Cristo, sou o Filho de Deus, e comigo funciona assim, não é? É necessário nascer de novo para que você veja o reino de Deus. Então, quando Jesus fala isso, ele fala na parte espiritual,
porque é nascido da água e nascido do Espírito. Tá certo? Lembrando, né, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Então esse é o processo de regeneração. Começa com o exemplo de Cristo. Ele nasceu de novo. Isso no literal, né? Não nasceu numa carne, uma outra carne para ser chamado de reencarnação, mas ele ressuscitou. Essa ressurreição nos dá a ideia de uma regeneração, ou seja, nascer de novo, começar uma nova vida. Aí Jesus vai mostrar para nós a respeito do que é que esperamos com isso, que é vivermos uma novidade de vida. Então, precisamos agir dessa forma. Mas, muito bem, vamos lá. E a proposta que Jesus dá para Nicodemos é: como pode, né, um homem nascer? Jesus responde: verdade, vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas uma coisa bem interessante, olha, quando Jesus traz essa doutrina do novo nascimento, ele está falando isso no espiritual, mas Jesus ele tem uma maneira, né, interessante de falar, porque ele numa palavra simples, ele primeiro traz o homem num choque, né? Você entra em choque com aquilo que Jesus fala. Por mais natural que seja, você perde, porque geralmente nós, os seres humanos, a gente tem essa ideia de que sabemos tudo, né? Tudo a gente sabe, eu sei, às vezes a pessoa está explicando uma coisa para a gente e a gente não tem a humildade de ouvir para, ainda que aprenda alguma coisa, ou mesmo que não aprenda nada, realmente você saiba tudo que a outra pessoa está falando, mas você não tem a humildade de ouvir aquela pessoa e logo você já acorda: não, eu sei, isso eu já fiz, eu já fui, eu já sou, eu quero, eu tenho, eu posso. E então Jesus, para não ter esses problemas humanos, Jesus já pega e dá um choque na pessoa, né? Como ele deu. Por mais conhecimento que Nicodemos tinha, Jesus vem e diz uma palavra que deixa Nicodemos em choque, perdido. Tão perdido que o cara achou que ia entrar no ventre da mãe. Mas aí logo em seguida Jesus traz o que é que ele quer falar. E tudo que Jesus vai falar, ele vai simplificar, ou ele vai simbolizar a questão do Espírito Santo fazer na nossa vida. Mesmo antes do Espírito fazer, porque tudo que Jesus, nós já falamos isso no outro estudo, que tudo que Jesus fez aqui de milagres e prodígios, ele usa o fator pelo poder do Espírito Santo. Por que que Jesus faz desta forma? Porque Jesus já falou uma vez para os discípulos: eu não ficarei o tempo todo com vocês. É necessário que vocês cresçam na fé, porque eu não vou ficar aqui o tempo todo com vocês. É necessário que eu volte para o meu Pai, eu vou voltar para onde eu vim, da onde eu vim. Mas o Espírito Santo, ele virá como consolador. Ele virá como apoiador, como orientador. E é nele, no poder dele, que tudo o que eu estou falando para vocês vai acontecer na vida de vocês. Ainda que vocês saiam para pregar o Evangelho, vai ser pelo poder do Espírito Santo. Ainda que vocês, no meu nome, coloquem a mão sobre os enfermos, mas a cura será através do poder do Espírito Santo. Ainda que no meu nome vocês expulsem os demônios, mas será pelo poder do Espírito Santo. Nada que a Igreja de Jesus Cristo faça aqui na face da terra pode ser feito sem a ação do poder do Espírito Santo. Tá certo? E isso tem que ficar claro na nossa vida. Muitas vezes nós fazemos uma mistura, não é? Com o título Deus, Jesus e Espírito Santo, e não é assim, irmãos. Ah, mas não é tudo um só. Não, não é desta forma, porque Deus é ordenado. Deus é detalhado, Ele é detalhista. Deus gosta de todas as coisas no seu devido lugar. Tanto que quando Jesus é batizado, vem uma voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem se compraz a minha alma, em quem a minha alma tem prazer. Desce sobre ele, não é? Um símbolo como de uma pomba, né?
símbolo do Espírito Santo desce sobre Jesus Cristo. Então ali ele mostra o processo de detalhe, a voz do Pai nos céus, o símbolo do Espírito Santo descendo e pousando sobre Cristo, que é o Filho de Deus. Não havia necessidade de nada disso, mas ele mostra que ele é ordenado, ele mostra que as coisas são todas elas nos detalhes e ordenado. Tá certo? Se não ordenarmos, nós não conseguimos entender. Por isso que nós não fazemos oração ao Espírito Santo, porque a oração é feita a Deus, em nome de Jesus. E as coisas acontecem através do poder do Espírito Santo, cada um tem a sua função. Se Deus quiser fazer tudo sozinho, Ele faz. Se for para Jesus fazer tudo sozinho, faz. Se fosse para o Espírito, faz. Mas Ele ordenou assim. Se Ele ordenou assim, quem sou eu para mudar? Eu preciso fazer as coisas de acordo com a ordenança do Senhor. Então, quando Ele diz para os discípulos, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo, porque era necessário, porque Ele já tinha falado. Eu vou para o Pai, mas vem o Consolador. E Ele vai fazer acontecer. É pelo poder do Espírito Santo. Então, quando nós pensamos no novo nascimento, não é algo que eu, por mim, pela minha vontade, pelo meu desejo, pelo meu querer, que vou fazer. Porque nós, às vezes, até usamos o termo, né? Não, se eu sou carne, eu faço a vontade da carne. A minha vontade eu vou fazer. Mas Jesus mostra uma etapa totalmente diferente. Quando você nasce da água e do Espírito, não é mais da vontade da carne, mas da vontade de Deus. É a vontade de Deus. Lembra lá de Abraão? Abraão e Sara? Deus falou que eles iam ter um filho. O que eles fizeram? Achando que, pelo fato deles serem impossibilitados de ter filhos, e então, eles querem apressar ou fazer acontecer a promessa de Deus. Sara pensa, olha, eu já tenho 90, né? Eu já sou de idade avançada, você é de idade avançada, eu não, eu sou estéril. Então o negócio é você deitar com a outra mulher lá e fazer um filho. E é isso que acontece. Mas não era a vontade de Deus. Foi a vontade da carne deles. Correto? Foi a vontade da carne. Legal. Só que Deus deixa bem claro. O filho da escrava e o filho da serva. Aliás, o filho da serva e o filho da livre. Então, não é a vontade humana que prevalece. É a vontade de Deus. Então, aquele que é nascido da água e do Espírito não é nascido da vontade da carne, do homem, mas é da vontade de Deus. Até porque eu estou falando do meu nascimento, do meu novo nascimento. Eu não posso pensar, um feto não diz como vai nascer, não diz que família ele quer nascer, ele não escolhe que tipo de pais eles terão, que tipo de sociedade os seus pais pertencem para ele nascer. Não escolhe nada disso. Os pais até que escolhem. Mas o que vai nascer, não escolhe nada. E muitas vezes nós achamos que escolhemos. Então, é pela água. Então, aqui morre todo o processo de desejo humano, todo o processo de produção humana. O novo nascimento, e é isso que é difícil para nós entendermos, porque a gente gosta de entender, e é fácil para a gente entender, aquilo que nós temos conhecimento e aquilo que nós dominamos. Agora, quando não é do nosso domínio, já complica para o nosso lado. Tudo que a gente perde o domínio, para nós fica complicado. É complicado de entender, de compreender e até de executar. Então, Jesus Cristo traz uma nova etapa, mostrando que o nascimento não é mais por vontade da carne, mas é pela vontade de Deus, pela vontade do Espírito, e o Espírito é o de Deus. Então, quando ele diz isso, ele vai dizer para nós assim, olha, não tem participação humana nenhuma aqui. É o Espírito que vai fazer.
Você vai ter suas responsabilidades. E isso o ser humano nunca pode sair. Falar, eu não... Não. Você tem as suas responsabilidades e precisamos arcar com elas. Porém, a vontade é de Deus em Cristo Jesus. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Porque vocês foram regenerados, não pela semente corruptível. Mais uma vez ele está dizendo, olha, não há ação humana, a ação humana é corrupta. Não por semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. De quem ele está falando? Jesus Cristo. Então vamos ler aqui. Mas de semente incorruptível, mediante a Cristo, que é o verbo, a palavra de Deus. E Cristo vive e é permanente. Aleluia. Então, se somos regenerados, passamos por um nascimento em Cristo, através do processo de regeneração do Espírito Santo na minha vida, logo não vivo mais minhas convicções em semente corruptível, em desejos humanos, mas eu passo a viver na semente do incorruptível, da palavra que é Cristo. Por isso que quando eu passo pelo processo do novo nascimento, é muito mais fácil de viver o reino de Deus, compreender o reino de Deus, porque as minhas vontades, elas são exterminadas. Porque se o Espírito coloca fé na minha vida para crer em Cristo Jesus, eu creio de uma forma que Ele é Senhor sobre a minha vida. E sendo Senhor sobre a minha vida, é todos os desejos dEle que tem que ser cumprido em mim, não os meus desejos ser cumprido nele. Ele é o Senhor e eu sou o servo. Ele é o mestre, eu sou o discípulo. Ele é o Deus, eu sou a ovelha, eu sou o servo, eu sou o filho, eu sou o povo de Deus. Percebe que nós precisamos entender isso aí. Porque muitas vezes nós achamos, não, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E é sempre assim, quando a gente vai errar, a gente nunca fala, o Espírito Santo falou para mim e mas eu sou carne, né? Eu sou pó, sou pecador, então eu justifico as minhas ações corruptas, os meus pecados, eu justifico nessa carne pecaminosa. Nessa carne que é debaixo do pecado. Agora, se eu justifico que os meus pecados são totalmente dominantes da minha vida, então Cristo não é dominante na minha vida. Então o Espírito Santo não fez o processo de regeneração na minha vida, porque uma vez feito, jamais muda, jamais volta atrás. Se o Espírito se o Espírito traz a nós a regeneração, o novo nascimento, ele traz novidade de vida. E se ele traz novidade de vida, está aí uma coisa que não pode ser chamado de novidade, é a vida velha de pecado. Mortos pelo pecado, no pecado, vem o Espírito, traz regeneração, faz o processo de novo nascimento. Pecado ficou. Agora eu estou morto para o pecado, não no pecado como eu era outrora. Eu era morto no pecado. Eu vivia aquela vida de morto. Então eu era escravo do pecado. Agora eu estou morto para o pecado. Eu não pratico mais pecado. Eu não tenho mais o desejo do pecado. Eu não tenho mais a convicção que é normal uma vida de pecado. Mas agora eu tenho uma novidade de vida, que é uma vida de santificação em Cristo Jesus. E como se dá essa santificação? Pelo processo do Espírito Santo. A cada momento, a cada situação, ele vai me afastando do mundo. Santificar é tirar do mundo. É cada vez mais o Espírito te levar para outro patamar. E santificação não é um ato,
pega aqui e coloca lá e fim de papo. É um processo. É um processo. Por que é processo? Porque ele não nos tira dessa carne pecaminosa. Essa carne vai perdurar até ou nós morremos ou nós seremos arrebatados com o Senhor. E aí sim haverá o processo de transformação. Tá certo? Aí é corrupto, passa a ser incorrupto. Mas enquanto isso, não. Então, isso tem que ficar claro para nós. Como vamos viver ainda no pecado se temos um novo nascimento? Então, uma das duas não aconteceu. Ou nós não tivemos o novo nascimento, e aí continuamos o desejo da carne, o desejo de pecar, ou nós temos passado pelo novo nascimento e automaticamente, obrigatoriamente, não tenho mais o desejo de pecar. Ah, mas então eu não peco mais. Não, você pode pecar. Você pode acabar cometendo um deslize de pecado. A Bíblia diz sobre cair. O cair é do homem, é humano, mas o levantar é de Deus. Porque se Deus fez alguma coisa mudar na sua vida, Ele é responsável para te fazer ficar de pé. Então você cai, e a Bíblia diz o quê? Ainda que o justo caia, ele não ficará prostrado. Antigamente eu ficava prostrado. Por quê? Porque eu era vendido sob o pecado. O pecado dominava a minha vida. Eu era escravo. Agora não. Agora eu sirvo a Cristo, que é vida, que é santificação, que é purificação, que tem o processo do novo nascimento. Então não vivo mais eu, mas eu vivo a vida de Cristo. Então se eu cometo um deslize, se eu caio, logo o Espírito trabalha para que eu fique novamente de pé. Porque eu não sou mais daqueles que vão ficar prostrados. Mas a minha vida não é mais uma vida no pecado, mas sim uma vida regada pelo Espírito Santo de Deus. João 1,13, ele reforça: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Efésios 5,26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Então, este é o processo da água e do Espírito. A palavra e o Espírito trabalham em conjunto. O Espírito aplica a palavra no meu coração, para que eu faça o processo, para que eu tenha, não faça, para que eu tenha o processo de purificação e santificação através do Espírito Santo. Entende? Então isso que nós precisamos é buscar essas convicções. Buscar essas convicções. Sabe, eu fico às vezes impressionado pelo o modo que a igreja hoje não se preocupa com a palavra de Deus. A igreja não se preocupa em viver a palavra de Deus. Nós trocamos a palavra por qualquer coisa. Nós trocamos... vamos lá, olha, quem é amante de música? Quem é apaixonado por música? Entende bem o que eu vou falar. Quando você é apaixonado por música, você vai, por último, você vai prestar atenção na letra. Mas o que mais mexe com você, ou o que mais te chama a atenção, é o quê? É a harmonia. É a melodia. É o instrumental. Quando você é amante da música, então não é qualquer tipo de barulho que te deixa satisfeito, porque você sabe apreciar uma boa música. Quando você conhece uma boa música, porque os nossos ouvidos, a nossa mente, ela trabalha por aperfeiçoar.
Mas o que é que eu vou aperfeiçoar? Aquilo que eu qualifico. Você vê aí hoje, no geral, no mundão aí, eu não consigo compreender as pessoas juntar aí um monte de gente no meio da rua ou no salão, seja qual for. Aí fazem lá um barulho, chama aquilo de funk. Na verdade, ali não tem nenhum apreciador de música. Ninguém ali é amante de música. Tanto que a ideia central desses baile funk não é curtir uma boa música, mas é farra, bagunça. Porque ali vai rolar droga, vai rolar sexo, vai rolar libertinagem, vai rolar de tudo, o que não é bom. E eles dizem que estão juntos para curtir uma boa música, mas não tem música ali, não tem harmonia. Nem letra tem, né? Tem umas aí que fica, fique, e não sai disso. Não tem nada que você fala, poxa, gostei de ouvir isso. Então, é a mesma coisa a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é essencial. A Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. Igreja que não tem estudo bíblico, não tem escola dominical, é difícil de você ter uma igreja abençoada. Por quê? Porque tem gente que enganosamente está muito enganado e a pessoa fica falando assim, não, nós estamos buscando aí um avivamento. Como que nós vamos buscar um avivamento? Vamos cantar bastante, vamos gritar bastante, vamos... Avivamento só vem pela palavra. É a palavra que aviva. É a palavra que reaviva. O profeta diz, reaviva, Senhor, os nossos dias como os antes. Por onde que vem o reavivamento? O que é necessário ser feito? Abrir a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai ser aplicada pelo Espírito. E o Espírito é o que traz o avivamento. Quem aviva a igreja é o Espírito Santo. O Espírito Santo não precisa de barulho, ele não precisa de música, ele não precisa de toque, ele não precisa de nada. Ele age pelo processo da palavra. Quando Jesus diz o Espírito Santo, ele diz assim, e ele vos fará entender, compreender, aceitar tudo o que tem visto e ouvido. Ou seja, tudo que Deus e Jesus Cristo completam-se para a igreja, o Espírito Santo traduz. O Espírito Santo traduz. Ele tem o poder de tradução para eu entender o que Deus quer na minha vida. E é pela palavra. É pela palavra. Então, e a palavra diz, por não haver profecia, o povo se corrompe. Aí tem muita gente que pensa que profecia é aquelas pessoas que vêm, põem a mão na sua cabeça e falam, eis que eu te digo. Não é disso que está falando. A profecia é a palavra de Deus. É o que foi revelado, ou que será revelado ao teu coração pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós entendemos que devemos dar o maior valor à palavra de Deus, as coisas vão mudar na nossa vida. Porque se é a palavra que limpa, se eu não tenho a palavra, qual é a minha situação? Se é a palavra que edifica e eu não tenho palavra, o que é que está na minha vida? Eu preciso reconstruir, eu preciso edificar ou reedificar a minha vida, e eu não tenho palavra de Deus para isso, como será reedificada? Como será edificada? Então, é o ser humano, ele age muito por aquilo que
ele entende ser o melhor. Mas a palavra de Deus, tem gente que diz, até me falaram essa semana, falaram assim, pastor, as pessoas querem ser muito espirituais e acabam sendo religiosos como é que é a palavra? Puxa, aquele que não faz outra coisa, só faz isso. Puxa, esqueci o nome. Mas vamos entender uma coisa. Se a palavra de Deus, ela rege a minha vida, como que eu não vou pensar tudo na palavra? Como que eu vou pensar? Em tudo dai graças. Tiago diz, em vez de você falar assim, olha, amanhã eu vou ali e vou fazer, antes diga, se o Senhor assim permitir. Se eu sou um homem que busco orientação de Deus na minha vida, então não é tudo o que eu vou fazer, eu não vou pedir orientação a Deus? Não é assim? Então, se eu vou buscar em Deus orientação, é necessário que eu receba de Deus uma resposta para isso. E a palavra de Deus, ela tem resposta para quase tudo na nossa vida, para não dizer que é tudo. Fanático era a palavra que eu queria lembrar. Ah, mas tem hora que vocês são fanáticos demais. Por que fanático demais? Por que fanático demais? O que é ser fanático demais? Pelo fato de você vai deitar e agradecer a Deus pelo dia que passou e pela noite que está vindo, para o Senhor te guardar, é fanatismo? Por quando você levantar de manhã e você agradecer a Deus pela noite que passou e pedir a Ele que te dê proteção e guarida nesse dia que está começando, isso é fanatismo? Por agradecer a Deus pelo alimento que Ele te deu e que nada venha a faltar sobre a sua vida, sobre a sua mesa, sobre o seu lar, isso é fanatismo? De pedir a Deus que traga saúde, traga graça, traga sabedoria para os seus filhos, seus amigos, seus parentes, seus familiares, os teus irmãos da tua comunidade, para o Senhor guardar, isso é fanatismo? Pedir a Deus que traga cura, libertação, transformação, porque a ciência muitas vezes não consegue fazer isso, é fanatismo? O que é fanatismo? Nós muitas vezes compramos ideias erradas que os anticristos colocam para nós e nós engolimos isso. Com casca e tudo, como dizia meu pai. Está engolindo com casca e tudo. Porque nós não queremos ser chamados de fanáticos. Nós não queremos ser chamados de fanáticos. Porque para nós, isso não é uma coisa interessante. Quando alguém diz que eu sou religioso demais, poxa, não, eu não posso pensar assim, né? Pensem da forma que quiserem, mas eu vivo pela bússola que é a palavra de Deus. Eu fico incomodado da palavra de Deus não ser centro na minha vida. A orientação que a palavra de Deus me dá é: medita nela dia e noite, para que você não erre, para que você não caia em falsas doutrinas, ou qualquer vento de doutrina venha aí te enganar, levar você por caminhos errados. Então, nós precisamos entender, irmão, quer coisa mais prazerosa para um amante da música ouvir uma boa música? Quer coisa mais prazerosa para um amante de Cristo ouvir uma boa palavra de Cristo? Quando você casa e você ama o seu cônjuge, você tem prazer em conversar com ele, você tem prazer em estar com essa pessoa, você faz tudo para que as coisas aconteçam bem. E é isso que nós temos que viver a palavra de Deus. Quando nós somos regenerados, nós deixamos de viver o velho homem, aquele que vivia pelo vento, e agora ele é firmado na palavra. Porque se eu nasci para Cristo, ou nasci em Cristo através do Espírito, quem dita as regras é o Espírito. E o Espírito está dizendo: vem, medita nessa palavra, dia e noite, busca nela conhecimento. Olha, o meu povo perece por falta de conhecimento da minha palavra. Não me busca, então acontece coisa ruim.
E por que eu não vou buscar a Deus? Ainda que alguém me chame de religioso, ainda que alguém me chame de fanático, estou me linchando para isso. O que eu quero é intimidade com Deus, que é meu Senhor. Cristo, que é o Salvador da minha vida. Hoje Ele é Senhor, porque Ele é soberano. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração para todos sempre. Então, se uma pessoa ela não tem prazer em ler a Bíblia, em ler a palavra de Deus, em orar, pedir ao Espírito Santo que lhe dê interpretação desta palavra maravilhosa, porque não passou pelo processo da regeneração. Então começa a orar e pedir ao Senhor: Senhor, que o Teu Espírito Santo venha trazer regeneração na minha vida. Eu preciso morrer para o mundo e nascer para Cristo. Novo nascimento, novidade de vida. E esta palavra vai surtir efeito na minha vida. Aí nós não vamos perder a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Não vamos trocar a palavra de Deus por nenhuma outra coisa. Pelo contrário, vamos trocar outras coisas para ouvir a palavra de Deus. É dessa forma que a palavra de Deus nos mostra. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Logo depois do João 1,13, né? Os quais não nasceram da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Sendo assim, Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. A vontade é a de Deus. E a vontade de Deus é que nenhum dos seus se percam. Nenhum deles se percam. E é por isso que nós temos que buscar entender da palavra de Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo está aí, irmão, para nos ensinar, nos aprimorar, nos mostrar tudo que está em oculto. Sabe? Tudo que está em oculto. Nós não precisamos procurar cartomante, nem adivinhadores, porque o Espírito Santo de Deus está aí. E é Ele que mostra, é Ele que interpreta essa palavra no nosso coração. É Ele que traz a revelação desta palavra ao nosso coração, para vivermos uma vida plena no Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Chegamos aí no final, são 8h56. E se Deus permitir, no ano que vem a gente continua, né? Quarta-feira que vem já é 2022. Primeira quarta-feira, dia 5. Se Deus permitir, continuaremos a falar da regeneração e depois da purificação. Tá certo? Nós temos sexta-feira o nosso culto, é o último culto do ano, né? Tanto aqui na Central quanto em Tibiriçá. Nós faremos o nosso culto de gratidão ao nosso Deus pelo ano que passou. E os dois, tanto aqui quanto lá, serão às 20 horas, né? Mais ou menos das 20 às 21 horas será o nosso culto. E todos estão convidados a estar conosco em Tibiriçá e na Central em Bauru, para agradecermos a Deus por esse ano que passou e por tudo o que Ele tem feito na nossa vida. Tá certo? Então nós esperamos a sua cooperação, né? Estar conosco aí para adorar ao nosso Deus, agradecer a Ele por tudo que Ele fez. Então fica o convite, sexta-feira, dia 31, às 20 horas, na Central e em Tibiriçá. Amanhã tem o estudo bíblico da Central também, às 19h30. Tá certo? Meu irmão, Deus abençoe a cada um de vocês. Temos aqui a irmã Valdineide comentando. Então, que Deus abençoe nossa vida, que o Senhor nos guarde, que Deus te dê uma noite abençoada, que tenhamos aí o sono dos justos e que amanhã, véspera do último dia do ano, nós possamos vivenciar o que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Tá certo? Ainda dá tempo de buscar uma alma para levar aos pés de Jesus. Faça isso, convide alguém que está necessitado, que não conhece Jesus ainda.
convida ele para estar conosco no culto no dia 31. Tá certo? Precisamos alcançar essas vidas aí. Curve tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai querido e amado, nós somos gratos ao Senhor por tudo que tens falado ao nosso coração nesta noite. Obrigado, Senhor. E eu te peço que nos ajude mesmo a cada dia a entender a tua palavra, a entender, Senhor, esse processo, essa doutrina do novo nascimento, a regeneração que o teu Espírito Santo faz em nossas vidas. Senhor, porque entendendo isso fica mais fácil compreendermos que é o Senhor que regimenta a nossa vida, ainda que tenhamos nossas responsabilidades e o Senhor cobrará todas elas, mas sabemos que o Senhor é que está no controle, é o Senhor que determina na nossa vida e nós queremos te louvar e te adorar. Nos ajuda, Senhor, a vivenciar tanto esse evangelho que salva, que cura, que transforma, para que outros possam olhar para nós e ver Cristo em nossas vidas. E assim, ó Deus, possam também se achegar aos teus pés e saber que o Senhor é aquele que está no controle de todas as situações. Te pedimos, ó Deus, que fique com os teus filhos nesta noite, no dia de amanhã, enquanto o Senhor permitir, que nós possamos ser guardados pelas tuas mãos e que o nome de Jesus Cristo seja real e notório sobre nossas vidas e que o teu Espírito Santo nos leve a cada dia mais a santificar-nos para estarmos, Senhor, vivenciando o teu reino até a vinda de Jesus Cristo. Te louvamos, te pedimos e assim oramos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus permitir.